E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, não repara não, tá, gente? Talvez vocês escutem alguns latidos. Tá cheio de dog aqui, não tem como controlar. Aí vocês já devem estar até escutando. Mas enfim, o que eu vim abordar aqui no vídeo de hoje? Como vocês bem sabem, eu tenho estudado bastante front-end, pois eu vou lecionar uma disciplina de front-end numa especialização que a gente está fazendo no nosso campus, que é programação web e mobile. E aí, as ferramentas que eu estou pensando em adotar para esse curso, o básico, né, HTML, CSS e tudo mais, Bootstrap. Depois eu queria que a gente criasse uma série de aplicações com React. Né? Tem várias ferramentas que a gente pode usar, né, como Angular, React, Vue. Mas eu acabei optando pelo React. Achei bem interessante as potencialidades dela, né? Mas assim, não é uma coisa definitiva. Talvez se eu sentir... Assim, não dá para ensinar todas também, né? A gente tem que escolher alguma. Mas vamos ver. A princípio o React foi o que me pareceu interessante para construir interfaces e tudo mais. Né? O Angular ele já tem uma cara de framework mesmo. Mas vamos ver, dependendo, posso até optar por outras ferramentas, né? Não é nada definitivo. Mas pelo menos para essa primeira turma eu pensei da gente fazer projetos usando o básico, HTML, CSS, depois realmente focar em Bootstrap, React. E eu queria mostrar também um pouquinho como é que a gente cria interfaces no Flutter, que aí é bom que a gente consegue fazer aplicações, layout e tudo mais, tanto para iOS quanto para Android, de uma maneira mais simplificada. Então, muitos dos vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal, pelo menos por enquanto, eles vão focar nessas ferramentas, mas eventualmente vai voltar para o OpenCV, vai voltar também para o Machine Learning, então não se preocupem. Não é que eu abandonei, não, mas é que no momento está sendo importante eu aproveitar esse período de férias para focar esses conteúdos. Mas então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Eu queria mostrar um pouquinho sobre realmente construção de layouts com Bootstrap, mas eu não queria mostrar vários exemplos que já tem por aí na internet, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o layout de uma startup brasileira conhecida, que é o Nubank, né, o banco e tudo mais, e tentei recriar o layout da página deles no Bootstrap, que é essa aqui. Essa aqui não é a página deles, né? Esse aqui é o layout que eu mesmo montei. Peraí que tem um carinha aqui querendo subir, ó. Ó, esse cara aqui quer muito aparecer no vídeo, né? Ele já apareceu em outros vídeos aqui, é o Piquinho, mas assim, ele quer ficar no meu colo. Que nunca vi um dog que gosta tanto de ficar no colinho das pessoas. Mas então eu recriei aqui o layout do Nubank. Deixa eu só tirar essa janela aqui da frente. Não tem jeito, vai tampar alguma parte aqui do layout. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui minha janela, vou cortar mesmo. Não, eu vou deixar aqui então, tudo bem. Bom, então aqui como vocês podem ver, eu recriei o layout do Nubank. Você passa o mouse aqui nos links, ele colore, tem esse botão aqui. Obviamente não tem funcionalidade, olha lá, eu posso clicar e agora que eu vi, ele fica azul depois que eu clico, eu tenho que arrumar isso, eu não tinha reparado isso não. Esse aqui também. Mas o que importa é que o layout está praticamente replicado aí, só falta, né, alguns pequenos ajustes. E também isso aqui que eu achei bem interessante da página deles, que é esse celular aqui, transparente, né? Dá uma ideia assim, de profundidade legal. Mas não só isso, eu acho que a grande contribuição do Bootstrap nessa página aqui é a responsividade. E o que é exatamente responsividade? Basicamente, essa expressão define um layout que se ajusta bem, independente do dispositivo que você está usando. Então, você pode ter uma tela pequena, uma tela grande, e mesmo assim o layout vai funcionar, né? Considerando as características aí do dispositivo. Inclusive, pessoal, para a gente ver essa questão da responsividade,
eu entrei nesse site aqui que se chama responsivetesttool.com. Eu vou botar o link na descrição. E você coloca um link aqui, uma URL, aperta aqui checar, e você consegue ver como esse site fica visível nos mais diferentes dispositivos, telas. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em mobile, eu vou escolher, por exemplo, quero ver como é que esse site que eu montei é baseado, né, copiando mesmo o layout do Nubank só para estudar mesmo. Como é que ele abre, por exemplo, num S9? Eu clico aqui e ficou pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho só para vocês verem. E aí o que que acontece? Essa tela branca aqui, ela é justamente a tela do dispositivo. O S9, ele tem uma tela de 360 de largura por 740 de altura. Obviamente, como vocês podem perceber, o link, por exemplo, o caso do menu aqui em cima, esse menu com todas essas opções como início, no conta, cartão de crédito, blá, 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 não cabe na telinha pequena do S9, né? Pequena em comparação com um desktop. Então, o que que ele faz? Ele coloca esse menu responsivo aqui, que quando você clica, aparece todas as opções, né, para você escolher. Então, é uma coisa que faz sentido para uma tela pequena de um mobile. Mas, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, um iPad 2 e nota que... Opa, vou tirar minha janela da frente. Nota que, nesse caso, a tela também se ajusta, mas da mesma forma continua esse menu aqui responsivo. Então, o que que acontece? Independente da tela que você está trabalhando, ela vai se ajustar. Vamos pegar, por exemplo, uma tela maior aqui, tipo 1920 por 1080. Aí vou ter que diminuir o zoom aqui, senão vai ficar bem difícil de ver. Nota que mesmo nesse caso aqui, a tela se ajustou, os links estão bem espalhados bonitinho. Então, de maneira geral, o layout não quebra completamente, porque se você for tentar fazer isso com HTML e CSS puro, você vai ter bastante trabalho, né? Então o Bootstrap ele facilita muito nesse sentido. E assim, com relação a esse layout, o que eu acho que é importante falar é que esse projeto aí é basicamente o HTML, arquivos CSS, aí eu utilizo um tal de SCSS, eu não conhecia, mas é meio que uma tecnologia que estende o CSS como conhecemos. Muita gente se refere a ela também como SAS. Quer ver? Vamos jogar aqui no Google, por exemplo, SAS aqui, eu nem sei se a pronúncia realmente é SAS, é Syntactically Awesome Style Sheet. Então, basicamente seria uma ferramenta, uma tecnologia que estende o CSS padrão, dando a ela, a essa linguagem originalmente, potencialidades que lembram muito linguagem de programação mesmo. Eu não sei se você pode afirmar que esse SAS, que seria o CSS com superpoderes, já seria uma linguagem de programação. Eu acredito que não. Mas esse CSS estendido é por meio dele que a gente consegue tratar bem essa questão da responsividade na nossa página. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito nessa página que estamos criando. Bom, sem enrolação, eu vou abrir aqui o código com vocês para a gente ver como que essa página aí ela foi construída. Lembrando, né, pessoal, que esse código aqui que eu estou mostrando para vocês, ele está todo no GitHub. Eu vou botar também o link da página, né, que eu criei, que está numa pasta do site sim que eu estou montando. Eu acho que eu nem cheguei a falar isso em vídeo ainda, mas eu estou trabalhando na montagem de um blog para o Universo Discreto. Então eu já estou construindo template e tudo mais. Falta o mais importante, que é o popular, né? Colocar conteúdo. Mas aí eu vou informando vocês. Bom, mas de qualquer forma, tá aqui o layout. Eu vou só descer um pouquinho para minha janela não atrapalhar vocês. Basicamente, pessoal, esse HTML aqui que vocês estão vendo agora, ele usa como molde o HTML em branco que está no site do Bootstrap, também vou colocar aqui na descrição. No vídeo passado,
não sei se eu vou respeitar certinho a ordem de gravação, mas o vídeo anterior que eu gravei foi como que você monta um projeto vazio com Node.js, Bootstrap e o Sass que eu mencionei. Então, também vou colocar esse vídeo aqui na descrição. Eu acho que é um vídeo importante para você assistir antes desse aqui, porque esse aqui eu já uso aquele projeto para efetivamente montar essa página. Mas eu basicamente estou construindo o projeto aí. Eu adicionei aqui por meio desse link 2 fontes do Google que tem disponíveis na internet. É bem legal isso, né? Você tem muitos sites, muitos repositórios de fontes que estão disponíveis na internet. Aí você pode procurar uma legal, usar e só linkar ela pela URL e já vai funcionar, desde que o site esteja na internet ou o computador local que você está usando tem internet. Eu sei que o Google tem esse serviço de fontes e de cabeça aqui agora eu sei que a Adobe também tem. Eu não conheço outros serviços, pelo menos eu nunca usei outros serviços além desses dois aí. Mas beleza, então eu estou adicionando 2 fontes do Google, que é essa Roboto e Montserrat. E depois tem 2 CSS aqui que eu adicionei. O primeiro é um CSS padrão, eu vou abrir para vocês daqui a pouquinho para vocês verem o que ele faz. E o outro CSS que já seria o tal do Sass, né? O CSS, esse CSS estendido. Porque, na verdade, você realmente vai escrever o código num arquivo .scss, essa que é a extensão. Só que essa linguagem SCSS, ela é compilada, eu acho que é compilado mesmo a palavra, né? Ela é compilada para um CSS mais complicado. Mas assim, não faz muito sentido você escrever na mão direto o CSS. É mais prático você fazer, usar o Sass para tornar o site responsivo, que foi o que eu fiz. E depois disso, é bem importante, eu nem tirei o Hello World aqui ainda, eu tinha que ter colocado Nubank, exemplo, ou coisa do tipo. Mas beleza, além disso, aqui dentro do body, eu também incluí o arquivo de uma das versões mais recentes do jQuery, que está disponível nesse link. O que acontece, pessoal? Tem pelo menos 2 formas de você incluir bibliotecas como Bootstrap, o próprio jQuery e até o Popper que está ali embaixo no seu site. Uma forma é você entregar a URL de onde está aquela biblioteca, então você coloca uma tag script, botando no source aqui o link de onde a biblioteca está na internet, e o seu site simplesmente carrega e usa aquelas funcionalidades. Isso eu fiz tanto no jQuery quanto no Popper aqui embaixo, que são as 2 bibliotecas que eu preciso para executar aqui o Bootstrap. Eu vou até ver se eu desço um pouquinho aqui, só para vocês conseguirem ver tudo, né? Então, beleza. Para ser sincero, eu nem sei direito o que significa esse integrity e esse cross-origin. Eu acho que são meio que metadados sobre o acesso que você está fazendo, e aquela integridade ali deve ser para verificar se o arquivo é o arquivo mesmo, se não teve algum problema, sei lá, às vezes alguém mandando um arquivo falso para você, para te enganar e talvez fazer um ataque ou coisa do tipo. E depois aqui embaixo tem o endereço local do Bootstrap na pasta do servidor. Eu poderia, inclusive o site do Bootstrap até sugere essa possibilidade, de você, da mesma forma que fez com o jQuery e com o Popper, também colocar o link do Bootstrap direto do site deles. Só que se você faz isso, você não tem mais a capacidade de poder compilar você mesmo o seu Bootstrap, pois o Bootstrap meio que já vai vir compilado para sua página. E se você não pode compilar o Bootstrap na mão, você perde algumas capacidades, como, por exemplo, usar o SCSS, o Sass. Você não pode usar esse CSS estendido se você não tiver os arquivos brutos do Bootstrap para compilar eles juntos, pois você tem que compilar as 2 coisas juntas. Então,
por isso eu coloquei... O que eu fiz? Eu coloquei o Bootstrap na pasta do serviço mesmo. Então, se você olhar aqui na pasta do projetinho que eu fiz, tem a pasta aqui do Bootstrap 4.4.1, que no momento que eu fiz esse vídeo é a versão mais recente do Bootstrap, mas certamente quando você assistir aí ou depois, né, depois de algum tempo, vai estar em versões mais avançadas, né? Mas beleza, tudo isso é só para ele rodar. O projeto mesmo a gente começa a ver aqui embaixo. Então, pessoal, logo aqui já tem um div. Esse div aqui, ele vai meio que guardar, seria um container da página inteira. E onde que entra o Bootstrap no HTML da sua página? Pois tudo que você está vendo aí é HTML. O Bootstrap, pelo menos o uso convencional dele, é dentro das classes CSS. Então você meio que vai introduzir os recursos do Bootstrap via o class da tag que você está utilizando. Pode ser na tag div, pode ser na tag nav, né? Eu vou falar sobre isso depois. Na tag A, que é de link. O L, LI, que são listas, né? No caso, o L é a lista e o LI é cada item da lista, né? É bom enfatizar isso. Mas beleza, no div class aqui que você guarda toda a página, você tem um class aqui, container fluid. Esse container fluid aí, basicamente, o que ele faz, né? Você cria um container que vai ocupar a área da sua página que use toda a largura disponível. Então, enquanto tiver a largura disponível, o container que você está criando aí, ele vai utilizar. Depois disso, pessoal, tudo isso que está aqui, PL, PR, não sei o que e tal, são os paddings. O padding é a distância dentro do elemento que você está falando. Então, você tem uma div aqui. A margem, que seria, no caso, ML, MR e tal, seriam as distâncias da margem, ou seja, fora dessa div aqui do exemplo. Se você já mexeu com margem, padding do CSS, CSS3 e tal, é a mesma coisa, né? O padding seria as distâncias dentro da div. Então, se você colocar, por exemplo, um padding, por exemplo, aqui, esse PL é de padding left, seria a distância entre o elemento que está, digamos assim, no contorno dessa div até o elemento de fato. Então seria tipo essa distanciazinha aqui, entre a borda da div e onde o elemento realmente está. Então, eu estou dizendo aqui que o padding à esquerda, quando a tela é large, quando a tela é muito grande, ele tem que ser 3. Né? Quer ver? Vamos até fazer um teste aqui. Né? Vamos fazer o seguinte. Eu não lembro agora se essa tela aqui ele considera grande. Vamos mudar o padding aqui para 0. Vamos ver se isso vai fazer diferença. Não, no caso faz diferença sim. Ó. Observa aqui, do jeito que está aqui a distância do padding da esquerda e da direita numa tela grande aqui é 3. Se eu trocar aqui para 0... dos dois lados, então eu mudei o padding para 0 na esquerda e na direita, essa imagem aqui vai aumentar de tamanho, porque a distância aqui da imagem para o div que envolve a tela inteira é de 3. Não sei se deu para ver porque é muito sutil, ó, agora é 0. Aí eu vou voltar lá, vou aumentar para 3 de novo, vou atualizar, olha, 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 aí, tá vendo? Então, é mais nesse sentido, é uma coisa bem, né, estética e tal, mas isso só faz sentido para telas grandes se a tela é de tamanho médio, que é o MD, ou se a tela é pequena, que é o caso do SM. Aí, se for tela menor que SM, você não coloca nada, você coloca, por exemplo, o padding para a esquerda de tamanho 0 e o padding para a direita de tamanho 0. Você omite a questão do tamanho da tela, se a tela é muito pequena. Se for uma tela muito grande, tipo, sei lá, uma tela 4K e tal, aí você usa PL, por exemplo, XL. XL é o extra large, tipo o tamanho de camiseta mesmo, ao menos fora aqui do país, né? Então, beleza. Tudo isso é só para montar a div ao redor de todo o template. Eu não sei se vou conseguir falar de tudo aqui, mas eu vou tentar falar do máximo aqui que puder.
Aí vem o navbar aqui. O nav, pessoal, eu vou focar um pouco mais nessa tag, porque quem não conhece HTML5 não está muito habituado a ela. O nav, na verdade, seria um menu de navegação, que normalmente a gente coloca no topo da página, né? Vocês podem ver que aqui no site do Nubank você tem essa tag nav, esse menu nav aqui em cima. No próprio site do Bootstrap, ó, vocês podem olhar que tem também, ó, aqui em cima tem uma barra de navegação, que é o que essa tag nav aí define. Aí tem outras coisas aqui dentro, além do navbar, né, que você já introduz o layout, a coisa visual de navbar do Bootstrap, você também tem o navbar expand LG, que basicamente isso aí é o seguinte: quando a tela for large, for grande, aquele menu com aquelas opções, né, as opções, por exemplo, no conta, cartão de crédito, rewards, blá, 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 ele vai ficar expandido quando a tela for grande. Se eu omitir isso, por exemplo, nota que eu não falei nada com relação à tela média, tela pequena e tal. Então, essas outras que eu omiti, elas vão colapsar, ou seja, elas vão virar aquele menuzinho igual eu mostrei antes. Quer ver? Eu vou mudar aqui, por exemplo, para o iPad. Aí mudei para o iPad aqui. Observa que a tela do iPad, ela não é uma tela gigantesca, é uma tela média. Né? Se eu não estou enganado, é uma tela média. Aí, aqui o menu não cabe. Então eu não vou colocar o menu inteiro, eu vou botar esse botão aqui, hambúrguer, que o pessoal chama, que tem esses 3 tracinhos aqui que você clica, e aí o menu abre, né, quando você clica. Faz muito mais sentido isso para uma tela touch, enquanto uma tela large, né, eu presumo que você dificilmente vai andar na rua com um tablet de 1920 por 1080, até porque ia ser bem desconfortável, né, você andar na rua com isso, por exemplo. Então, em telas maiores, você certamente não vai usar a interface de toque com o dedo. Então, faz sentido a gente expandir o menu quando a tela for large ou acima disso. E aí, se eu não estou enganado, tanto o navbar light quanto esse BG white aqui, deixa eu pegar ele aqui e botar mais perto, eles vão controlar coisas ligadas às cores da barra. Por exemplo, como vocês podem ver aí, tá navbar light. Eu acho que eu posso colocar aqui BG Light também, vamos testar. Né? Tudo bem, o menu só deu uma escurecidinha. E da mesma forma, se eu vier aqui e trocar os dois para Dark, por exemplo, BG Dark, navbar Dark, eu acho que aí vai ficar tudo escuro. Ah lá, ficou escuro. Então você consegue meio que montar meio que um modo noturno da sua aplicação web, né, do seu site. Só para ver como é fácil no Bootstrap você fazer esse tipo de coisa. Aí tem outras coisas que eu fiz também para replicar o layout dessa barra de navegação aí do Nubank. Por exemplo, eu coloquei borda, eu coloquei para a borda ser bem clarinha, meio que um cinza muito claro. E o Shadow SM, ela introduz uma sombra muito sutil, muito pequena no appbar, né, na barra de navegação, né, a barra da sua aplicação. Né, por exemplo, tá desse jeito aqui, vocês podem ver que a sombra está muito sutil aqui embaixo. Aí vamos trocar aqui, por exemplo, para Shadow Large, Shadow LG, só para ver o que acontece. Tá vendo? Ficou uma sombra muito forçada, muito exagerada, mas dependendo do layout que você está criando, pode ser pertinente, né? Pode ser mais útil aí para você. Aí logo depois, pessoal, tem o Fixed Top aqui, que basicamente serve para a gente fazer o menu andar à medida que você desce aí a barra de rolagem. Né? Então, por exemplo, se eu descer a barra de rolagem aqui, nota que o menu vai junto. O menu ele vai descendo à medida que você vai descendo também aqui com a barra. Né? Acho que, por exemplo, se eu apagar esse cara aqui, na hora que eu descer, o menu vai ficar lá no topo sozinho. Aí, como vocês podem ver, ó, eu desço, tchau, menu. O menu fica lá. Então, o Fixed Top tem essa importância aí. Já o Navbar Custom, eu acho que foi uma classe que eu mesmo defini para o meu CSS. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Como vocês podem ver aí,
Você tem o Navbar Custom aqui em cima que eu defini a fonte Roboto, que eu peguei lá do Google. O tamanho da fonte é 1.5, né, que seria o tamanho original, mais metade desse tamanho original. VW. O VW é uma unidade de tamanho que se ajusta bem ao viewport, né, ou que seria a tela de ação da sua aplicação, seja num desktop, num mobile. Então é uma unidade bem interessante se você está trabalhando, por exemplo, com uma aplicação que também vai abrir, por exemplo, em telas de celulares, né? Isso é interessante também do Bootstrap. Você pode usar os recursos do Bootstrap e quando você precisa fazer um ajustezinho muito particular com o CSS que o Bootstrap não traz por padrão, aí beleza, aí você inclui o que você quiser e adiciona na classe do componente, né, do elemento com que você está trabalhando. Aí logo depois você tem o A-Class aqui dentro do menu de navegação, então vai ser um link que você vai inserir ali, só que você coloca a classe Navbar Brand. O Navbar Brand é legal porque é a classe que você usa quando você vai inserir uma imagem, tipo um logotipo. E o logotipo que eu defini vai estar definido aqui dentro da tag A, vai ser esse logo Nubank aqui.png, essa imagem. Então ele já faz um ajuste legal quando você coloca dessa maneira, Navbar Brand, você define que é um logo do site e tudo mais que você quer que fique ajustado, que fique bonitinho. Aí tem um style aqui para você definir o tamanho, né? Podia até estar isso no CSS, o ideal é você separar, tudo que é estilo vai para o CSS. Tudo que é estrutura, esqueleto da página fica no HTML. Mas enfim, quando é uma coisa muito pequenininha assim, acho que não tem muito problema não. E o Alt aqui, que é aquele texto que aparece, que é muito útil, por exemplo, para leitor de tela para cegos, né? Que é uma descrição da sua imagem. Também pode ser usado pelos robôs de site de busca. E aí, pessoal, realmente tem o botão que é aquele botão mesmo que vai aparecer quando a tela é menor. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Esse botãozinho que constrói o menu para a gente é esse cara aqui. Então, ele é um Navbar Toggler. O Toggler é no sentido de ser um botão que você ativa e desativa, né? Uma coisa meio binária. Do tipo botão, né? Você está trabalhando numa tag button. No caso, o Navbar Toggler, ele ajusta o visual, seria tipo uma alavanca, né? Que você clica e desclica. E o Data Toggle aqui é exatamente que ação que ele executa. E a ação é o collapse, no sentido de quando você aperta ele, cresce. Aperta de novo, diminui. Então é ele que permite você ter esse botão para esse menu responsivo. E aí você tem algumas informações, por exemplo, o Data Target. Qual a ID do elemento que vai ser alvo desse menu, que vai estar no interior desse menu. Eu chamei ele de conteúdo Navbar suportado, como vocês podem ver logo aqui embaixo. O ID da div que vai expandir e diminuir é essa aqui, é essa div. Com esse ID aqui, conteúdo Navbar suportado. Então, o Area Controls também é o ID desse componente que vai aumentar e diminuir de tamanho. E aí tem outras informações. Se eu não estou enganado, o Area Expanded se já começa expandido por padrão, coloco que não. E o Area Label é um rótulo só que define o que aquilo ali está fazendo. E aí tem esse Span Class Navbar Toggle Icon, que serve só para botar o ícone dentro do botão enfeitadinho, né, com aqueles 3 tracinhos e tal. Aí beleza, no div class do elemento que vai expandir e desexpandir, né, essa palavra aí nem existe, você vai colocar o collapse e o Navbar Collapse. Aí você tem o Navbar Custom, que é aquele CSS com algumas regras particulares que eu defini. Aí, se eu não estou enganado, pessoal, esse Navbar nav aí, você introduz ele por padrão para que ele use a altura total disponível ali para o seu menu de navegação e também para permitir que o elemento colapse, né? Então, que eu saiba, ser sempre por padrão você vai acabar precisando disso quando você tiver uma lista de links
para introduzir dentro da barra de navegação, que é uma coisa que normalmente ocorre. Aí, pessoal, tem coisas aqui que eu acho que talvez tenha sido redundante, porque o Nav Fill, ele preenche toda a largura disponível daquele menu de navegação. O W, que é largura por 100, meio que também faz isso. Deixa eu deletar aqui para ver se aquilo ali não está redundante, porque às vezes eu fiz isso e na hora nem percebi. No caso eu precisei do Nav View junto com o W100 para ele realmente usar toda a largura aí. No caso, você precisou, pelo menos nesse exemplo aqui, eu precisei dos dois para isso funcionar. Não sei se alguma coisa eu estou esquecendo, alguma coisa que está faltando, mas eu precisei dessas duas classes para a largura realmente usar toda a tela. Aí o que acontece? Eu vou colocar na descrição para vocês verem também. No site lá do Bootstrap, aqui dá para você escolher a versão que você está trabalhando. Vamos botar 4.1 aí. E aí do lado esquerdo aqui do menu, você tem uma série de opções. Por exemplo, eu posso clicar aqui em Layout, em Content, Components, por aí vai. E aí no Components você tem coisas como Nav e Navbar, que é o que eu estou explicando para vocês agora. Vamos clicar aqui em Nav. Aí você tem uma explicação com uma série de exemplos. Eu quero fazer um menu assim, eu posso fazer um menu assim com esse código que está aqui. Se eu quiser fazer esse menu aqui, que é o outro, tem o código também. Se eu quiser fazer centralizado, é esse código. Se eu quiser fazer um que fica mais à direita, tem esse código também, vertical, e por aí vai. Tem uma série de exemplos, dá para você montar abas, dá para você, por exemplo, inserir botão aqui no meio, preencher toda a tela, que é o Fill and Justify. Então, você tem uma série de exemplos aí. Eu também vou colocar esse link na descrição do vídeo. Por exemplo, um menu drop-down, que dentro do menu você tem uma opção que vira um outro menu. Então, você tem uma série de exemplos bem legais. Para você que está começando a trabalhar com o Bootstrap da primeira vez, eu acho que é interessante você mexer com isso. Aí você tem tanto o Nav Item quanto o Nav Link aqui, para você introduzir o design, o CSS do Bootstrap, tanto nesse elemento LI quanto nesse elemento A. Não sei se vocês lembram, mas a tag UL do HTML você cria uma lista não ordenada de elementos, e cada elemento da lista vai ser esse LI que está aqui. LI de List Item. E aí o Active meio que vai definir um visual para um link que está, vamos dizer assim, ativo, um item lá do menu que merece maior destaque. Como vocês podem ver, tanto o início quanto o login, que são as opções que eu quero destacar aqui do meu menu, eles estão representados com esse Active. Se eu quiser colocar Active nesse Rewards aqui que está aqui no meio, por exemplo, eu salvar e rodar aqui, tá vendo? O Rewards também fica com esse destaque. Então isso é algo bem interessante disponível pelo Bootstrap. Eu só acho que a grande diferença talvez seja esse botão aqui embaixo. Esse botão, eu até apertei Enter aqui para você ver ele direitinho na tela. Esse botão é basicamente esse botão Cursor Nubank que está aqui. Aí você colocou o BTN, ele já vai entender que vai ter um layout ali de botão do Bootstrap. Esse BTN LG é para deixar o botão large, deixar esse botão grande. Inclusive, vou até mostrar aqui para vocês, no site do Bootstrap, você também tem botões aqui. E é bem legal, eu gostei bastante dessa tela, porque você tem botões das mais diversas cores e tal. Fica bem interessante. Aí, por exemplo, você tem o BTN Primary, que é justamente esse cara aqui do Cursor Nubank, que vai colocar esse botão aqui azul. Se você colocar o botão secundário, vai ficar esse botão aqui mais cinza. Se você colocar esse BTN Success, vai ter o botão de sucesso, que é o botão verde, por aí vai. Tem muita coisa de botão, muita coisa mesmo de botão. Aqui são botões primários. Aqui o botão Outline, que cria essa bordinha e no preenchimento você não tem nada, exceto quando passa o mouse em cima. O Large Button, que é aquele BTN LG que eu falei para vocês. Então, assim, você tem muitas, por exemplo, Active, que o botão já meio que fica ativado, botões que ficam desativados. Então, assim, você tem muita coisa interessante aqui também.
né? Por exemplo, checkbox, né? É interessante aqui, eu também vou colocar essa página na descrição, porque tem bastante coisa legal. Inclusive, eu acabei de perceber uma coisa aqui, eu arranquei fora esse BTN Primary, aí testei aqui no site, ó, quando eu clico o botão não fica mais azul. Não tem mais nenhum efeito legal, mas pelo menos ele não fica azul. Mas aí é gosto do freguês mesmo, né? O BTN Primary, ele deixa o botão com visual azul. Só que o meu tá rosa porque tem esse Custom Button Navbar, que eu coloquei aqui no CSS, que estiliza a cor. Tá vendo? Ó, o Custom Button Navbar aqui. Ele modifica a cor background aqui, que seria aquele azul, para um rosa que eu coloquei. Aí coloquei várias informações, um padding que cria uma distância entre a borda do botão e o texto de 15 pixels. Se eu aumentar aqui, o botão vai crescer de tamanho. O botão, mas o texto em si não. Aí tem o Custom Button Hover aqui embaixo, que é quando eu passo o mouse em cima. Aí muda para um outro tom de roxo, de rosa. Faltou até eu incluir uma tag que quando eu clico mude para, sei lá, uma terceira cor. Que eu acabei não colocando isso e deixei o BTN Primary. Aí ele aplicou o CSS de quando eu clico ficar azul. Mas o que importa é que eu acho que está dando para vocês entenderem aí, né? Isso que importa. Aí, pessoal, tem o seguinte. Logo aqui embaixo eu coloquei uma div vazia. Eu não sei se isso é recomendado, mas por caso aqui funcionou. Eu criei uma div vazia com uma distância de tamanho 5 para telas extra large no padding button dessa div. Então, assim, logo que você sai desse menu, tem uma div aqui embaixo invisível. Essa div tem um padding bottom, né? PB é padding bottom, um padding para baixo de tamanho 5. Isso é para você empurrar essa div que está com essa foto 5 unidades para baixo se a tela for extra large. Se a tela for só large, que é o caso desse desktop aqui, também desce 5. Se a tela for um device de tamanho médio, tipo um iPad, também 5. Então, independente da tela que você está trabalhando, vai ter uma div visível que vai empurrar aquela foto ali para baixo. Eu até botei um outro exclusivo para quando a tela é extra large, que aí se a tela for extra large mesmo, aí desce ainda mais 5. O Bootstrap você tem esses tamanhos de padding variando de 0 até 5. Você não pode definir um valor maior que 5. Se você precisar de um valor maior que 5, você tem que repetir o elemento embaixo para dar 5 mais 5, 10, por exemplo, né? Aí você tem esse Section Class aqui embaixo, que serve justamente para você colocar toda essa região aqui embaixo do nosso menu de navegação. Eu vou colocar isso dentro de um container. Então ele não precisa necessariamente ocupar toda a tela, mas eu criei um container ali que vai armazenar toda essa informação. Aí, da mesma forma, você tem uma margem de topo quando a tela for large de 5 também. Então, da mesma forma, se você empurra com padding bottom 5 unidades para baixo, você vai empurrar aquele o elemento que está aqui embaixo, ele vai empurrar com a margem top dele 5 unidades de cima. Vou até ver se apagando aqui faz diferença, porque eu fui fazendo muitos testes assim, inserindo tal, e não sei se eu removi coisas que não fazem diferença. Ah lá, tá vendo? Faz. Eu apaguei aquilo, então a imagem subiu para o topo daquela div. E o topo daquela div é justamente essa seção aqui, ela armazena aquele conteúdo da imagem, do celular com a imagem da moça, os textos, né, e por aí vai. Aí, pessoal, você tem esse QLG aí. Esse QLG você está definindo quantas colunas a sua tela vai ter. Então o que acontece? O tamanho máximo é 12, tá? Aí eu coloquei 12 aqui, vou rodar aqui para vocês verem. Tá vendo? Quando a coluna é de tamanho 12, significa que você está criando uma coluna só que ocupa toda aquela tag ali, aquele section, aquela seção. Se eu diminuir aqui, por exemplo, para... Se eu diminuir, por exemplo, para 11, aí o que você vai ter? Você vai ter essa coluna ficando mais estreita. E você pode ir diminuindo, diminui para 10. Quanto mais você vai diminuindo, mais estreita vai ficar essa coluna
aí que ocupa a página. Eu vou colocar, por exemplo, 5. Aí o que acontece? À medida que você vai diminuindo, aquela coluna vai ficando menor e dando espaço para o que está embaixo virar uma outra coluna à direita. Talvez isso pareça confuso, mas assim, eu acho que para entender isso, uma boa forma é você vir de novo aqui para essa tela do layout, dos componentes, quer dizer, do Bootstrap, e procurar onde ele fala sobre colunas, ou mais especificamente sobre grid. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, layout, aqui, overview, grid. Eu acho que esse link de grid aí também vou colocar na descrição, é uma boa forma de entender. Por exemplo, se você quiser que 3 divs virem uma grade com 3 colunas, uma do lado da outra, é só você criar um container, dentro desse container vai ter uma linha, e nessa linha você vai ter primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aí ele colocou uma coluna que tem um tamanho small, né? SM aí de small. Aí, se você colocou 3 colunas SM, as 3 vão ocupar o mesmo tamanho. Então você vai pegar a largura que você tem, vai dividir por 3 e cada coluna vai ocupar esse tamanho. Só que você não precisa só disso. Você também pode ajustar o tamanho da coluna se a tela for pequena, que vai ser o QSM. Se a coluna estiver sendo exibida numa tela média, large e extra large, né? E aí você vai definindo justamente esses tamanhos. Por exemplo, olha só que interessante. Você tem essa coluna, essa linha aqui com 2 colunas. Ele se chamou de call. O call sozinho seria o tamanho da coluna para uma tela small, very small, né, no caso. Mas aí, como eu defini o very small e não disse nada com relação às telas maiores, aí ele aplica o mesmo conceito para as telas maiores. Tanto que vocês podem ver que nessa primeira linha aqui, eu criei 2 colunas só e ele realmente teve o trabalho aqui de distribuir a coluna entre as 2 colunas naquele mesmo espaço. Se for 3, igual ele fez aqui embaixo, né, você tem 3 colunas aqui, você vai ter a linha de mesmo tamanho ocupando 3. E aí, quando você quiser uma grade que tenha colunas, por exemplo, de larguras diferentes, aí entra essa coisa da unidade que eu estava falando para vocês. Por exemplo, aqui é call. Aqui você tem uma linha com 3 colunas, né? Beleza. Você tem essa primeira div aqui, que é essa primeira coluna. Você tem essa outra div aqui embaixo, que é essa terceira coluna. E nota que essa segunda aqui tem um tamanho muito grande. Esse tamanho muito grande é pelo seguinte, olha só. Você definiu uma coluna de tamanho 6. Assumindo que o tamanho máximo é 12, o que acontece? Ele está usando 6 aqui. Então ele está usando 6, o que sobrar vai para o 1 e para o 3. Então se a coluna 2 ficou com tamanho 6, faltam outros 6 para distribuir, porque 6 mais 6 dá 12, o tamanho máximo ali é 12. Então a coluna 2 usa o tamanho 6, a coluna 1 usa 3 e a coluna 3 usa o tamanho 3, porque 3 mais 3 dá 6 e esse cara do meio aqui dá 6. Aí ele fez um exemplo parecido aqui, só que ele trocou o tamanho da coluna 2 de 6 para 5. Então nota que essa coluna aqui já ficou menor, porque o tamanho aqui é 5, e aí vai sobrar 7 para a coluna 1 e para a coluna 3. Aí sobrando 7, se eu não me engano, vai ficar 3,5 com uma e 3,5 com outra. Então ele tenta distribuir aí de maneira igualitária. Aí tem outros exemplos, mas eu não vou explicar agora, senão acho que vai ficar um pouco cansativo. Então se eu coloco que a largura é de tamanho 11, que foi o que eu fiz nesse exemplinho aqui do Nubank, né? Então você tem 11 a largura aqui que ocupa essa imagem, e meia coluna para a esquerda e meia coluna para a direita, assim, meio que dando uma mini centralizada aí no layout. E aí a mesma ideia eu apliquei para as demais telas. Por exemplo, se o dispositivo é de tamanho médio, aí não quero que sobre nada para os lados, eu quero que ele use o total, que é 12. Aí aqui eu estou dizendo que o padding em todas as 4 direções numa tela mediana vai ficar com o tamanho 0, né? E por aí vai. Eu fui medindo
meio que na mão todas essas coisas, né? Para a tela média, para a tela menor, para a tela menor ainda, né? Eu fui medindo para ver o que encaixava melhor. E com Bootstrap vai ser bem comum isso. Você vai testar a responsividade da sua página considerando as especificidades, os tamanhos, né, de toda a sua página. Aí, logo depois, dentro dessa seção, eu vou criar uma linha que vai servir para colocar a imagem da mulher, como vocês estão vendo aqui. Esse texto vai ter que entrar também, esse botão. E essa outra imagem do celular aqui embaixo, que é um PNG transparente, por isso que ele fica com esse efeito aí. Então, aí eu defini mais algumas coisas, por exemplo, dentro dessa linha, o que vai ter? Vai ter a imagem, no caso aqui, a imagem lá da moça ali pulando, né? Eu fiz umas pequenas modificações ali, porque meio que eu achei uns erros, mas não precisava daquela div que estava ali. Bom, aí depois tem uma div aqui com padding 5 em todas as direções, entre a mulher e a div que contém o texto. Eu não lembro por que eu inseri isso, então deixa eu apagar aqui para eu testar. Ah, então, é justamente para dar uma distanciazinha aqui desse texto, né? Então, o padding entre a imagem da mulher e o texto, você cria essa distanciazinha aqui com o padding 5. Né? Foi uma coisa que, eventualmente, testando, eu concluí. Aí não vou explicar tudo de novo, senão vai ficar cansativo, mas eu defini que na div que contém aquele texto, eu coloquei a margem do topo de 5, o padding em todas as direções de 5. Dentro dessa div, se a tela for large, eu quero que ela ocupe toda a coluna. Se a tela for um pouco menor, então essa div contendo o texto, o botão e tudo mais, ela vai ocupar um tamanho 10, sobrando uma coluninha de um lado e uma coluninha do outro, né, e por aí vai. Esse position relative que eu coloquei aí é pelo seguinte: como vocês devem ter percebido aqui, eu precisei posicionar esse texto aqui, esse outro texto eu precisei posicionar no lugar certinho, e o botão também. Eu fiz isso definindo posições X e Y mesmo de cada um desses componentes. E para isso funcionar, a div principal que contém todo mundo, ela precisa ser relativa, já que a posição dos elementos no interior dessa div vão ser posições absolutas. Mas vocês vão falar, Lucas, mas se você está usando posições absolutas, vai quebrar tudo dependendo da tela que você está. Mas então, eu defini as coordenadas absolutas considerando os tamanhos que existem. Tamanho pequeno, né, o tamanho super pequeno aí no caso, depois com o tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande e o extra o X large, né, o extra grande. Aí o que é mais relevante de eu falar aqui, né, porque eu imagino que o vídeo já está gigantesco e vocês já devem estar meio cansados disso, né? Aí você tem essa div aqui que contém todos os textos e o botão. Então essa div que eu marquei aqui é a div que contém esses caras aqui mais o botão. Eu coloquei o text wrap aqui porque o que acontece? Esse class text wrap é interessante, pois se você coloca um texto muito grande numa div pequena, ele não vai quebrar e furar a div, né? Então, se você tem essa div aqui, o texto vai andar, chegou aqui, salta a linha, continua embaixo, anda. Chegou aqui o texto, salta a linha. Então, o texto passa a caber de um jeito mais suave na div que você definiu, né? O position absolute é para eu definir as coordenadas XY desses elementos. E esse div above picture eu criei e coloquei no nosso CSS. Vamos olhar aqui. Na verdade, não é nem no CSS mesmo, já é no SCSS, que seria o nosso CSS estendido. Mas eu vou explicar já de uma vez então, que eu acho que vai ficar mais claro. Esse main SCSS, como vocês estão vendo aí, ele é o nosso CSS estendido. É basicamente um código que armazena o que nós já conhecemos de CSS, mais algumas coisinhas. Aí, por exemplo, aqui em cima tem uns imports, né, que eu introduzi para você trabalhar com funções, variáveis, né, e os mixins, eu não lembro direito o que é,
desse CSS estendido. Aí aqui embaixo tem esse include media breakpoint up XS. Então quando a tela que você estiver usando é ultra pequena, tipo aqueles Nokias mais antigos, aí se você tiver nessa tela de dimensão muito pequena, o que vai valer são as regras dentro desse include media breakpoint up. Então dentro desse include media breakpoint up XS são as informações de CSS que eu quero quando a tela for muito pequena. E quando a tela for muito pequena, aí no overlay image eu vou ir no div above picture. O div above picture, no caso, eu voltei aqui para o HTML, é a div que contém, né, essa div aqui que contém os dois textinhos, por exemplo, o ser Nubank é reinventar sua vida financeira, tal, e no conta com rendimento, tal. E basicamente, o div above picture é essa div aqui que tem esses dois textos e o botão, então, above, né, acima da imagem da mulher. Então, quando for essa situação, você vai definir que a posição do topo dessa div vai ser negativa, para quê? Para ela subir. A coordenada da esquerda vai ser 42, para ele ficar mais à esquerda assim. E o width 40, para a div ter uma largura de 40 viewpoints. No caso eu mostrei para o overlay image, mas o que eu expliquei serve para o div above picture. O overlay image é bem parecido, é a div que contém aquela imagem do celular. Então eu estou dizendo que na posição X, que é essa aqui, e o left igual esse aqui, e essa largura, eu vou definir a posição, então, aonde a imagem do celular vai estar em relação ao topo da tela, em relação à esquerda da tela, e o tamanho, né, que essa div terá efetivamente. A mesma coisa para o div above picture. Inclusive, no caso aqui do div above picture, que é aqueles dois textos com o botão, né, aquela div que contém isso tudo, eu defini que a posição Y, né, onde verticalmente vai estar o elemento, é menos 79, viewpoint. O left eu coloquei 10% da tela do dispositivo, mas não precisava ser porcentagem. Podia ser viewpoint mesmo. Inclusive, eu até recomendo-se que você trabalhe mais com essas unidades como EM, REM, que seria o tamanho da fonte padrão do dispositivo, ou viewpoint, que seria o tamanho dessa tela desse dispositivo. É melhor você trabalhar com essas unidades que trabalhar com porcentagem. Eu nem lembrava que eu estava trabalhando com porcentagem aí. E o Custom Button, eu vou mostrar para vocês depois, é o tamanho desse botão. Desse botão aqui, ó, quero ser Nubank. Seria o tamanho desse botão aí. Lembrando, pessoal, que talvez vocês estranhem aí, mas tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu testei com diferentes dispositivos e ficou com um tamanho legal. Eu só não tratei a situação do extra large. Então, se você abrir esse site numa TV 4K, provavelmente vai ficar distorcido. Eu não cheguei a tratar esse caso, mas tratar esse caso é bem tranquilo também. Fica até como um exercício para você, se você estiver praticando ou entendendo o que eu estou explicando desse layout nesse vídeo aqui. Então, beleza. Aí vai ter o span class contendo o texto ser Nubank, é reinventar sua vida financeira, com a class font weight bold, que é definida pelo Bootstrap, que põe uma fonte em negrito assim mais bonita. Aí depois tem um div class embaixo. Esse div class aqui, pessoal, ele só serve para separar esse texto aqui do texto de baixo, tá vendo? Essa distanciazinha aqui onde está a seta do mouse é controlada por esse MB aí para as diferentes telas. Por exemplo, se a tela for extra large, a margem de fundo vai ser tamanho 10. Se a tela for large, aí vai ser tamanho 8. Deixa eu ver, eu achava que o tamanho máximo era 5, então eu acho que eu confundi. Ah, não, então. No caso de margem e padding, o tamanho máximo não é 5, não. Então, quando eu falei antes no vídeo que o padding lá era no máximo de tamanho 5, eu acho que eu estou enganado. Eu acho que você pode sim mais do que 5, pode colocar 10 e tal. Né? Então, o que acontece? Eu meio que estou aprendendo Bootstrap enquanto eu explico isso aqui para vocês. Então, por mais que eu me esforce aqui, talvez ocorra uma ou outra distorção. Aí, nesses casos,
Se você percebeu falando algum equívoco e tal, você pode me corrigir, eu faço um vídeo de retificação, eu fixo o seu comentário no topo do vídeo para a galera sempre ver, né? E assim segue, né? A margem de fundo, então para você criar essa distância aqui entre esses dois. Quanto menor a tela, menor vai ser essa distância, né? Eu fui testando os valores tal até chegar nesse resultado aí. Aí tem o Span Class Paragraph. Esse paragraph eu acho que fui eu mesmo que defini. Sim, ó, eu tô até no CSS que eu criei mesmo, sem ser o SASS. Aí tem a Class Paragraph, tá vendo? Com a fonte que eu defini Montserrat, que eu peguei do Google. O tamanho de fonte aqui 3 e a cor do texto branco. Aí de novo, outra div para criar uma distância entre esse texto e o botão, então essa distância aqui onde eu estou passando o ponteirinho do mouse. E aí, no caso, abaixo dessa div eu coloquei esse div class aqui, padding right 5. Eu acho que eu fiz isso só para você ter uma distância aqui. Quer ver? Eu vou testar isso. Eu vou mudar o padding right aqui para 0. Deixa eu atualizar. Não fez diferença não. Eu tô achando que isso aqui tá à toa. Deixa eu testar. Talvez isso aí esteja aí à toa. Eu acho que isso aqui tava aqui mesmo à toa. Né? Às vezes eu tava fazendo testes, não percebi e aí sobrou. Beleza. Bom que eu atualizo esse código depois, coloco no Git e tal, atualizadinho para vocês. Bom, depois disso, você tem o botão aqui. Esse botão é o botão Quero Ser Nubank que está aqui embaixo. Aí, de novo, eu usei a classe BTN, que vem no Bootstrap, BTN Primary, que é aquele azul, botão azul mais bonito, só que com o Custom Button eu troco a cor dele para rosa, e Quero Ser Nubank, tal, aparece ali, bonitinho. Uma coisa que eu esqueci de falar, que tem tanto na imagem da moça aqui, ó, é essa classe Image Fluid. Tem também nessa imagem aqui do celular, tá vendo? Celular.png também tem o IMG Fluid. Basicamente, o IMG Fluid obriga a imagem caber dentro do CSS, para não acontecer aquelas coisas, desculpa, da div, para não acontecer aquela coisa feia de você ter a div assim e a imagem furando a div. Então, o IMG Fluid obriga a você redimensionar o tamanho da imagem de um jeito que ela caiba dentro do CSS. Aí tem essa class aqui, Overlay Image, que é a div que controla essa imagem do celular aqui, que está aqui embaixo. Esse Overlay Image está definido dentro desse SCSS, tá vendo? Aqui para definir a posição do topo da tela onde o celular vai estar, a posição à esquerda, então você empurra para caramba, para ele ficar bem à direita da tela, e a largura que esse elemento vai ter nessa telinha aí do... Quer dizer, a largura que a div do celular, ou seja, o tamanho do próprio celular, da imagem, vai ter na tela. Lembrando que essas informações, por exemplo, o tamanho da fonte ao longo de todo o texto, que eu coloquei 60% da fonte padrão, né, do dispositivo, essas regras eu defini para a tela muito pequena, que é o extra small. Eu definia mesmas regras com coordenadas diferentes para telas pequenas. Fiz o mesmo para dispositivos para telas de tamanho médio, aí eu ajustei as coordenadas aí. A mesma coisa quando a tela é large, né, quando a tela é grande. E finalmente quando a tela é extra large, mas eu não cheguei a testar muito bem não. Porque eu acho que o problema não é nem o extra large. Eu teria que criar um extra large para caber telas maiores ainda. Né? Mas fica até como um exercício para você tentar. Foi uma coisa que eu não terminei, mas fica como um exercício interessante para você treinar depois.